É de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Evangelho de Mateus, capítulo 5, é um texto bastante conhecido, versículo 13 e 14. Assim nos diz a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado a Deus por essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai. Obrigado por essa igreja. Obrigado a Deus pela vida do pastor Walter. Obrigado pela vida de cada irmão. E a sua palavra foi lida, Senhor. A sua palavra tem poder. E nós oramos em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que essa palavra venha fazer morada nos nossos corações e que nós possamos sair daqui diferente da maneira que nós chegamos, ó Deus. Muito obrigado, Deus, pelos louvores que já tocou nos nossos corações. Agora a tua palavra venha falar aos nossos corações através do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, como foi falado no início aqui o pastor Tito, somos missionários ali na Congregação Batista Emanuel, no bairro Três Américas. Já estamos ali 2 anos e 7 meses, né? Passa rápido. Antes lá era o pastor Márcio. Então nós carecemos das orações. Já foi falado aqui nessa noite, né? Proclamando a glória de Deus. É o tema de missões estaduais de 2022. E nessa noite nós vamos estar falando, proclamando a glória de Deus, sendo o sal da terra e luz do mundo. Amém? Proclamando a glória de Deus, sendo sal da terra e luz do mundo. Irmãos, nós temos um grande desafio. Eu e vocês, nós temos um grande desafio de proclamar a glória de Deus. E nós sabemos que nós vivemos no meio de uma geração pervertida. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, fala: brilhai como luzeiro no mundo, no meio da geração corrupta, no meio da geração onde as pessoas vivem longe de Deus. Nós sabemos, irmãos, que os dias são maus. Nós sabemos que as Sagradas Escrituras estão se cumprindo a cada dia. A volta do Senhor Jesus está próxima. Nós sabemos que nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas os sinais, as coisas que têm acontecido neste mundo, tudo indica, nos traz a direção que a volta de Cristo está por vir. E nessa noite, quando nós meditamos aqui no Evangelho de Mateus, nós vamos aprender algumas coisas importantes. Muitas das vezes nós já até sabemos. Eu falo que eu me converti na Igreja Batista em 1992, e é interessante que naquela época o embaixadores do rei, e quando eu me converti, eu vim de uma família totalmente longe de Deus. E um dia a graça do Senhor me alcançou, com 12 anos. Com 13 anos eu batizei e já tinha convicção do chamado. Já tinha convicção que Deus já tinha me chamado para a obra missionária, para ser um pastor. E quando nós deparamos aqui com o Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus nos ensina sobre o sol da terra e a luz do mundo. E quando nós deparamos, irmãos, que o mundo que vivemos, o que a Bíblia diz? Que o mundo é jaz do maligno. É interessante que as coisas têm acontecido, mas o Senhor espera de mim e de você para fazer a diferença nesse mundo mau. O Senhor espera da sua igreja, da noiva de Cristo, para ser sal da terra e luz do mundo. Sempre eu falo para meus filhos, sempre lá dentro da minha casa, é tempo de vigilância, é tempo de nós proclamarmos a glória de Deus. E quando nós deparamos aqui com a palavra do Senhor, a palavra nos diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de salgar? Irmãos,
Eu e você somos chamados para ser sal da terra, amém? O Senhor chama você, a sua família, o Senhor chama essa igreja, o Senhor chama todas as igrejas batistas, todas as demais igrejas para ser sal da terra e luz do mundo. Eu pergunto para você, você tem sido o sal da terra? Onde você tem colocado a planta dos seus pés? Onde você tem ido? O local onde você trabalha? Na sua família? Onde você tem vivido? Você realmente tem sido o sal da terra? E nós vamos aprender aqui nessa noite 3 características do sal. Com certeza você já sabe. Com certeza você já ouviu falar. Eu tenho falado, irmãos, que muitas das vezes nós, como batistas, nós temos muito conhecimento da Bíblia. Às vezes conhecimento do grego, do hebraico, mas que tem faltado em nós é a prática. A palavra de Deus nos diz lá em Tiago, não sejamos apenas o quê? Ouvinte da palavra, mas praticante. É um grande desafio que nós temos, irmãos, como missionário, como pastor, como igreja do Senhor, proclamar a glória de Deus. Porque as pessoas, muitas das vezes lá fora, elas já sabem quem é Jesus. Jesus é aquele que o seu pai era José, sua mãe Maria. Jesus é aquele que foi pendurado no madeiro, na cruz. Jesus é aquele que ressuscitou ao 3º dia. Muitos sabem essa história de Jesus. Mas será que essas pessoas, elas têm Jesus como Salvador das suas vidas? Será que essas pessoas que estão lá no mundo lá fora, ou você mesmo que está aqui dentro nessa noite, nessa igreja, será que você tem um Senhor como o Senhor da sua vida? Quando nós temos o Senhor como o Senhor da nossa vida, algo tem que acontecer diferente. Eu não quero dizer que, eu não venho falar aqui que nós não vamos ter problemas, dificuldades, adversidades, nós passamos, lutas, perdas. Tem 34 dias que eu perdi o meu irmão, 47 anos. Homem de Deus. Ele era líder de 80 adolescentes, mais ou menos uns 90 jovens, na Igreja Batista Central em Belo Horizonte. Ele estava no culto de terça-feira, alegre, feliz. Quando ele saiu do culto, deu um infarto fulminante. Agora tem 33 dias. E é interessante que naquela semana, ele me ligou, vem aqui em Belo Horizonte. Eu cheguei na sexta-feira, 9h40 da noite. Ele teve um infarto 10h12 da noite. É algo que ficou longe do controle da nossa família. Mas o que eu quero dizer para você, querido? Os dias são maus. Jesus está voltando. E o Senhor, Ele quer que eu e você façamos a diferença. Lá na sua família, o Senhor quer que você seja sal da terra. Agora, qual a característica do sal? Primeira característica, o sal dá sabor. Você já ouviu falar? Já ouviu dizer assim? Aquela pessoa ali é sem sal? Quem já ouviu esse ditado popular? Fulano é sem sal, né? Já ouviu, né? O jovem aqui, adolescente, já ouviu. Irmãos, o sal faz o quê? A diferença. Ele vai dar o quê? Ele vai dar o sabor. Então eu e você, nós precisamos dar sabor no meio da geração pervertida, corrupta. O mundo vai de mal a pior. Mas o Senhor, Ele quer usar a minha vida, a sua vida, para o louvor da glória dEle. O Senhor, Ele deseja que cada um de nós precisamos entender que devemos ser sal da terra. Mas como que isso vai acontecer? Através do Espírito Santo na nossa vida. Lá em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus nos diz que desceu o Espírito Santo, sereis o quê? A minha testemunha. Tanto onde? Em Jerusalém, em Samaria, até os confins do mundo, da terra. Seja aqui neste bairro, seja no Mato Grosso, seja em Rondonópolis, onde o Senhor te levar, o Senhor deseja que você seja sal da terra. E dá sabor. Precisamos, por meio do Espírito Santo, gerar mudanças poderosas no meio da geração corrupta. Irmãos, o que é certo parece ser errado hoje, já viu? O que é certo virou errado, o que é errado virou certo.
Mas o Senhor nos chamou para levantar a bandeira do Evangelho. O Senhor nos chamou para levantar a bandeira do Senhor Jesus. Porque o próprio Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Precisamos anunciar a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Então o Senhor, Ele deseja que eu e você sejamos o sal que dá sabor. Mas cuidado, precisa ser temperado. Nem muito sal, nem pouco. Equilibrado. Equilíbrio. Irmãos, em tudo na nossa vida precisa ter equilíbrio. Então o Senhor, Ele convoca cada um de nós para ser discípulos de Jesus, filhos de Deus, e para ser esse sal da terra, com tempero, para dar sabor às características do fruto do Espírito, que é amor, que é paz, longanimidade, bondade, misericórdia. Porque o mundo lá fora, irmãos, não tem paz. O mundo lá fora não tem misericórdia. O mundo lá fora diz que tem amor, mas não tem amor. O verdadeiro amor nós encontramos somente em Cristo Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor, Ele chama cada um de nós para o quê? Proclamamos a glória de Deus, para ser sal da terra. Lá na sua casa, o Senhor deseja que você seja sal, que seja uma pessoa, né, que vai trazer sabor. A segunda característica do sal: o sal preserva. O sal retarda o quê? O processo de interiorização dos alimentos e conserva por mais tempo. Eu não sei se aqui, mas com certeza deve ter alguém aqui que já morou na roça. E antigamente, quando não tinha geladeira, eu só ouvi falar, que eu nunca morei, né, na roça, mas a minha sogra, minha sogra aqui do Mato, é mineira, mas tem 53 anos que ela mora, então ela é matogrossense. Ela mora no sítio ali em São Pedro, da Cipa. Então, quando ela chegou naquele tempo, ela, sempre eu vejo meu sogro, minha sogra falar, naquela época não tinha essa modormia que nós temos hoje, né, irmãos? Hoje a nossa casa hoje é duas, três geladeiras, freezer, né, assim, várias casas tem. E naquela época não tinha, né, 50 e tantos anos atrás, para conservar a carne, o que acontecia? Colocava bastante sal para o quê? Para conservar. Então, o sal vai o quê? Preservar. Sabe por que ainda Cristo não voltou, irmãos? Sabe por que? Porque a palavra de Deus fala que o evangelho vai ser pregado em todas o quê? Todas as nações. Mas o que eu quero dizer para você, já até sabe, mas o Senhor ainda está conservando esse mundo por causa da igreja. A igreja é o sol da terra. Então nós temos que anunciar que Jesus é a única esperança. Nós temos que anunciar que Jesus é o único salvador deste mundo. Então o Senhor está dando oportunidade para as pessoas ainda. Ele está conservando por causa da igreja. Porque é a noiva do Senhor. Ele vai buscar a noiva. Cristo vai buscar a noiva. Então, é por conta do quê? Do sal da terra, que é a igreja. A igreja tem que ser sal da terra. E esse sal tem que dar sabor, tem que dar tempero. No meio da geração corrupta, pervertida, no meio da geração que está longe de Deus. Então, aquela pessoa que trabalha com você, aquele amigo seu de faculdade, aquele seu vizinho que mora do lado da sua casa, ele precisa conhecer Jesus. Ele precisa conhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Mas como que vai acontecer, pastor Evandro? Deus vai usar a sua vida, querido, para a glória de Deus, amém? Deus vai usar a sua vida para que as pessoas conheçam a palavra do Senhor. Esses dias, meu filho Miguel, Davi Miguel, graças a Deus, minha esposa Valdete, graças a Deus eu tenho uma família abençoada. Quando nós chegamos ali naquele bairro Três América, a gente mora ali no Juscelino, residencial Juscelino Farias. E logo na primeira semana, nós fizemos ali, irmãos, batemos em várias casas. Nós 4. E nós visitamos ali mais ou menos mais de 150 casas. Batendo no portão mesmo. De casa em casa. Muitas casas ainda não tinham moradores. Mas muitas casas atenderam e receberam o folheto. Aquele folheto, como tem a vida eterna, os irmãos lembram? Eu gosto mais daquele folheto.
E o interessante é que nós entregamos aquele folheto. Nós estávamos ali no salão, que era alugado, mas quando veio a pandemia, o que aconteceu? Teve que entregar o salão. Mas nós não desistimos da obra do Senhor, amém? Eu lembro que os meus filhos, minha esposa, gosta de trabalhar muito com criança, meus meninos vestiam de palhaço e nós saímos para as ruas para anunciar o evangelho. Irmãos, foram atendidas mais de 150 crianças. Nós entregamos ali pipoca, entregamos folhetos. Aí você me pergunta, não tinha um local, mas várias crianças foram alcançadas por Jesus. Eu me lembro que o último trabalho lá de crianças foram 20 decisões, né, Valdete? 20 decisões. Foram 50 crianças. E aí você me pergunta, cadê essas crianças? Muitos estão na presbiteriana, lá perto. Muitos estão em outra igreja. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Nós temos que proclamar a glória de Deus. Nós temos que anunciar Jesus. Nós temos que levar o evangelho. Então, querido, o sal que serve para preservar, muitas das vezes Deus está preservando a nossa família, a nossa igreja, as nossas vidas, porque Ele sabe que várias pessoas da nossa família, o nosso vizinho, precisam ser alcançados pela graça de Deus. A graça do Senhor precisa alcançar essas famílias. O terceiro característica do sal. O sal, ele cria sede. Quando eu sou o sal, a minha vida fala tão alto que as pessoas vão ver a vida de Deus em mim. Amém? Não precisa de muito barulho, querido. É o seu testemunho de vida. É a sua maneira de viver. É a sua maneira de levar a Cristo às pessoas que estão necessitadas. Eu me lembro que nós fizemos um culto lá das mulheres. A minha esposa, ela trouxe a palavra, a Valdete. E tinha uma senhora lá de 77 anos. E nós fazemos lá na praça, lá, o varal solidário. A minha esposa teve essa ideia do varal solidário. Não é bazar, não. O que é o varal solidário? A gente foi para a praça, o irmão Lucas estava tocando violão, e ali nós penduramos as roupas. Nós estávamos doando roupa para quem estava precisando. E chegou essa senhora lá. Mas atrás dessa roupa, irmãos, tinha um folheto da salvação, amém? Da vida eterna. Ela conheceu Jesus, amém? Naquele momento, e ali tinha roupa de criança, de bebê, eu falei, vamos doar as roupas, vamos doar. E nós fizemos no domingo o culto das mulheres. Qual foi a primeira pessoa a chegar lá na congregação? Essa senhora. E ela entregou a sua vida a Cristo, como o único, suficiente Salvador da sua vida. Isso tem sido o nosso trabalho. Varal solidário, entrega de cestas básicas, batendo no portão de cada pessoa ali naquele bairro. E várias pessoas têm recebido o quê? A salvação, a Cristo Jesus. Me lembro aqui da irmã Maria. Essa irmã, ela tinha uma pastelaria. Depois do salão onde era alugado, irmão, nós fomos para a casa do irmão Márcio. E nós estávamos reunidos na garagem. E a gente fazia um culto lá atrás, na varanda. Aí essa irmã falou assim, pastor, tem como fazer na quarta-feira o senhor fazer o culto aqui na garagem? Porque eu vou fritando os pastéis aqui e a gente vai ouvindo o hino. Irmãos, Deus é tão maravilhoso. Isso já tem 1 ano e pouco, esse acontecimento. Eu fico até emocionado de falar dessa irmã, que ela aceitou Jesus. E nós fizemos no final do ano o coral lá, junto com o irmão Miguel, o irmão Márcio. E essa irmã, ela estava afastada, voltou para o Evangelho. Aí no mês de janeiro, irmãos, eu fui para Belo Horizonte visitar meus pais, ela sofreu um acidente de moto. Eu retornei para Rondonópolis, visitei ela ali no hospital, o regional, não foi, Valdete? Oramos por ela, mas Deus levou aquela irmã. Onde eu quero chegar, irmãos? Através, irmãos, de um hino lá na garagem, na porta da garagem. Nós saímos lá da varanda da casa do irmão e fomos para a porta da casa do irmão na garagem. Toda quarta-feira nós cantávamos os hinos. Em Jesus, amigo, temos, mais chegado que irmão. E no domingo aquela irmã foi na igreja. E ela reconciliou com Deus. Eu quero desafiar os irmãos nessa noite. Não importa o lugar onde Deus te colocar.
proclama a glória de Deus, querido. Proclama o evangelho, as boas novas de salvação. E o texto nos diz aqui, nós somos chamados para o quê? Para ser sal da terra. E eu falei as 3 características do sal. Nós somos chamados também para ser luz. A luz aponta o quê? O caminho. O próprio Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Irmãos, o farol orienta o quê? Os navios nas águas traiçoeiras. Eu não sei se você já andou de navio ou de barco aqui. Se alguém já andou de navio aqui. Mas para que serve o farol do navio? Quando tiver as ondas lá, né, as águas fortes, traiçoeiras, ele vai o quê? Vai orientar, vai mostrar o caminho. A lanterna serve para quê, irmãos? Para quê? Para iluminar, não é verdade? Quem é motorista aí, quando fura um pneu de madrugada na estrada, é terrível, né? Se não tiver a lanterna para ajudar, hoje tem lanterna, tem celular, mas precisa o quê? Da luz. Assim também nós devemos mostrar o caminho para as pessoas, amém? Porque o próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Irmãos, nós temos que mostrar os caminhos para as pessoas. Graças a Deus, a gente tem feito muitos estudos bíblicos durante a semana. E não passou ali não, mas tem um rapaz ali, que passa no vídeo, ele falou, pastor, ele mora 16 quilômetros lá de casa. Então não é perto lá no bairro, 16 quilômetros, está lá perto da igreja do... Ele falou, pastor, você pode me dar um estudo bíblico? Eu falei, posso, eu vou aí na sua casa. Nós fizemos um estudo bíblico lá, ele não era casado, ele aceitou Jesus, e eu tive o privilégio de fazer o casamento deles, irmãos. Ele já morava 4 anos já com a pessoa. Né, Valdete? Nós fomos lá no meio da pandemia, e na casa dele, aí teve uma festa lá, com um grupo de pessoas reduzidas, assim, com poucas pessoas, ele converteu, hoje ele está na igreja presbiteriana. Mas onde eu quero chegar, querido? Nós precisamos de orar, irmãos. Ô, irmãos, eu não estou triste não, porque a obra é de Deus. Ele vai preparar um local para nós, amém? É Deus que prepara, irmãos. Eu não posso deixar de anunciar, eu não posso deixar de falar da glória de Deus, eu não posso deixar de proclamar que Jesus é a única esperança desse mundo mau. O que eu quero dizer? Essa igreja é uma igreja missionária, várias igrejas têm... Agora, nós temos que orar ao Senhor para Deus abrir mais igrejas, irmãos. Nós temos que orar ao Senhor para Ele abrir as portas. Porque tem pastores e missionários que querem trabalhar na obra. O que eu quero dizer para você? Nós temos que anunciar Jesus. E todas essas pessoas são nossos amigos. E tem cooperado lá com cesta básica para as pessoas. Nós entregamos de dezembro até hoje quase 50 cestas básicas, irmãos. Para as pessoas ali da região. O que eu quero dizer? É um trabalho de plantação. Nós estamos ali, mas Deus pode levar para outro bairro e fazer uma nova igreja em outro bairro. Mas o que nós não podemos é deixar de proclamar a glória de Deus. Onde Deus colocar a planta de vossos pés, onde Deus te colocar no seu serviço, você tem que proclamar a glória de Deus. Então essa palavra que Deus falou no meu coração para a igreja é um despertamento espiritual. É um despertamento para nós entendermos que existe aqui em Rondonópolis vários bairros que precisam, irmãos, de ter uma igreja batista, amém? O evangelho tem que avançar. O trabalho ali está sendo feito. Esses dias mesmo eu cheguei, pastor Romulo, falei, pastor Romulo, esse tanto de criança aqui, pastor Romulo, aqui pode ter nesse bairro aqui mais umas 3 igrejas batistas, irmãos. Mas como assim, pastor? Irmão, tem muita gente. Se você bater ali em casa ali, muitas pessoas não conhecem a história de Jesus, mas aquelas pessoas nunca entregaram sua vida a Cristo. Porque existe uma grande diferença, conhecer só a história. Nós temos que saber, o Senhor tem que ser Senhor das nossas vidas, amém? Porque não só conhecer, de ouvir falar, mas conhecer verdadeiramente Cristo. Conhecer como o Senhor de nossas vidas. Então a luz serve para quê? Para apontar o caminho. E quem é o caminho, irmãos? É Jesus. O que diz aí em Provérbios? Há caminho que o homem parece direito, mas o fim, caminho de morte. Esses dias meus filhos estavam na escola, meu filho Miguel falou, pai,
Falei de Jesus, ganhei uma alma para Jesus, meu pai. Ele chegou lá em casa, foi, Miguel? Todo feliz. Eu ganhei meu coleguinha da escola para Jesus. Irmão, não tem, irmãos, eu só faltei pular mesmo lá em casa. Meu coração se alegrou, por quê? Porque aquilo que a minha esposa tem ensinado, aquilo que nós temos tentado passar, eles têm levado essa missão, eles têm levado Jesus para as pessoas. O Miguel tem 10 anos, Davi tem 12 anos. E eles têm prazer de sair ali na rua, entregando folheta, junto com a minha esposa, nós ali, junto com os irmãos. O que eu quero te dizer para os amados nessa noite? A luz aponta o caminho, e essa luz é Jesus. As pessoas estão vivendo em trevas, irmãos. Irmãos, Deus tem nos levado em lugares assim, que tem hora eu falo com Deus, Deus tem nos levado, irmãos, em lugares altos aqui na sociedade. Em condomínios fechados assim, que eu falei, Deus, eu estou tão pequenininho, você está me levando aqui dentro desse condomínio aqui. Mas Deus tem um propósito. O que eu quero dizer, querido? Deus quer usar a sua vida, as nossas vidas, para louvor da glória dEle. Mas para isso, você tem que dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Outra característica da luz, a luz dissipa as trevas, amém? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A luz dissipa as trevas, lá em 1 João 2,8. Onde estavam as trevas, veio a maravilhosa luz. E essa luz é Jesus. Às vezes o nosso vizinho está em trevas. Às vezes o nosso amigo de faculdade está em trevas. Mas você tem a luz, querido. Se você tem a luz, as trevas vão ser dissipadas em nome de Jesus, o mal. Porque quem tem Jesus tem a luz, e Jesus é a luz do mundo. Outra característica da luz, a luz é notada pelo seu brilho. Querido, quando você acende uma vela, e às vezes coloca uma vela acesa assim, quando acaba a luz, é nítido, né? A luz, na verdade, quando acaba a luz, já acabou a luz lá na sua casa? Com certeza. É terrível quando acaba a luz, não é? Aí quando a gente acende uma vela, o que acontece? Ilumina toda a casa. Então, a luz é notada pelo seu brilho. Nós temos Jesus, amém, querido? Então, esse brilho de Cristo tem que ser notado na vida das outras pessoas. Onde você colocar a planta dos vossos pés, onde você for, Deus quer usar a sua vida para louvor da glória dEle. Então, querido, no meio da escuridão, no meio das trevas, às vezes Deus vai te levar em um lugar onde você nem espera, mas lá você vai ser a luz, porque você tem Jesus. Esses dias me chamaram ali para jogar um futebol. Eu não sei jogar mais isso. Mas eu falei assim, mas eu posso lá orar por vocês. Entendeu, querido? Eu não sei jogar, tô duro, não sei jogar mais bola. Mas eu posso ir lá. Uma turma de 30 alunos, lá na quadra do Sicredi. Aí o irmão Paulo, um amigo da gente, falou, pastor, você pode ir lá fazer uma oração? Oportunidade, irmãos, nós não podemos perder. Falei, vamos aí. Coloquei a bermuda lá, né? Vamos lá no Sicredi. Eu e Miguel, nós chegamos lá. Vai jogar aí, pastor? Falei, não, pastor só vem orar. Orei com eles lá, mas já fiz uma amizade com todos lá. Vai ter um outro torneio lá. O que eles falaram? Pastor, todo torneio você vai vir aqui orar. É amizade, é relacionamento, irmãos. É a luz. Então eu falei, não, paga um guaraná para o pastor aqui, um churrasco, abençoa o pastor aqui, vamos todo mundo aqui sentar aqui. Bati um papo com eles lá, comi um churrasquinho com ele, no guaraná. É, irmãos, relacionamento, amizade. Ó, pastor, você pode ir lá na firma agora orar por mim? Posso. Onde você trabalha? Eu trabalho no açougue, na padaria, eu trabalho ali no comércio com a ração. Peguei o carro, fui lá na casa, fui lá onde o irmão trabalha, casa de ração. Vim orar para casa de ração sua aqui. Andei 12 quilômetros. Por que eu estou falando? Não estou falando isso aqui para aparecer, não, irmãos. Cheguei lá na casa de ração. Que hora que você abre lá, irmão? Eu abro 7 horas, não. 6h50 eu estou chegando lá. Orei para o irmão, orei para a casa de ração. Conhece Jesus? Não conhece não, mas nós estamos falando do amor de Deus. São estratégias, irmãos, que Deus vai mostrando o quê? Deus vai apontar, a luz aponta o quê? O caminho é Jesus. Então Deus vai usar a sua vida, amém, querido? Para a glória dele. Peça a Deus sabedoria
que ele o quê? Deus dá. Aí você pode me perguntar assim, hoje, nós retornamos agora em pouco tempo, né? Nós estamos fazendo culto nos lares. Tem domingo que dá para fazer, tem domingo que não dá. Aí você me fala, pastor, mas você está preocupado? Não, irmãos, eu tenho orado a Deus. Deus está fazendo a obra. Deus está fazendo a obra. De vez em quando eu mando os membros lá para o Rômulo, mando para outra igreja, mando lá para outros pastores. Porque o que eu estou falando, irmãos? Nós estamos anunciando o evangelho da salvação, proclamando a glória de Deus. Então eu desafio essa igreja a cada dia mais continuar proclamando a glória de Deus. Porque as pessoas precisam conhecer Jesus. Então a luz é notada pelo seu brilho. E o Senhor deseja que cada um de nós brilhamos como luzeiro no mundo. O mundo vai mal, irmãos. Mas o Senhor conta com a igreja, amém? Porque a igreja é de Jesus. A igreja é de Cristo, ele vai buscar a sua noiva. Eu pergunto para você nessa noite, assim como o sal faz a diferença na comida, no meio de uma salada, o cristão tem que fazer diferença no mundo. Assim como a luz, ela mostra o caminho, orienta, ela brilha, nós devemos ser diferentes também. Eu pergunto para você nessa noite, você tem feito a diferença? Você tem feito diferença lá na sua casa, onde você tem ido? Você tem feito diferença lá na faculdade, onde você trabalha? Irmãos, é tempo de nós rever os nossos conceitos e voltar a praticar a palavra de Deus. É tempo de nós não ter somente conhecimento teológico, mas praticar. Lá em Belo Horizonte, toda terça-feira, eu levava meus filhos para o Colégio Batista e eu ia para Cristolândia. Lá é um momento de... Lá em Belo Horizonte, a Cristolândia. Aí tem lá a parte dos homens, das mulheres. É um trabalho de libertação mesmo, irmãos. O negócio lá é, né, meus irmãos que já foram, não é verdade? Mexe com pessoas que moram na rua, mendigo, prostituta, a situação precária mesmo. Mas eu aprendi muito lá na Cristolândia. Toda terça-feira eu tinha o prazer de estar lá como voluntário. Quantas pessoas ali, irmãos, às vezes da grande sociedade, filho de juiz, filha, promotores, quantas pessoas da alta sociedade, filhos até mesmo. Ali tinha uma médica lá que era de Brasília, estava lá no meio da Cristolândia. Você fala assim, uma ex-médica, ela era médica ainda, mas as drogas tinham consumido aquela pessoa. Mas quantas pessoas ali, eu lembro do pastor Greides, aquele pastor que ia lá na Avenida Antônio Castro, quantos mendigos ele colocava no carro e levava para a Cristolândia lá. E a pregação lá não pode demorar, não, é 5 minutos, no máximo 10 minutos. Porque o estado psicológico daquelas pessoas, eles estão variados, situação precária. Mas quantas vidas ali nós vimos hoje que foram transformadas, amém? Quantas vidas nós temos que nós vimos ali que Jesus mudou a situação. Queridos, nós não podemos deixar de proclamar a glória de Deus. Às vezes você que está aqui nessa noite, às vezes a sua filha, pastor, minha filha viveu na igreja, mas hoje já não está mais, ela vai voltar em nome de Jesus. Às vezes seu filho não está mais na igreja, está frio, mas vai voltar em nome de Jesus. Nós não podemos deixar de proclamar a glória de Deus. Nós não podemos deixar de anunciar que Jesus é o Senhor. Nós não podemos deixar do que... Nós não podemos ficar calados, porque se nós calarmos, as próprias pedras clamarão. Irmãos, nós temos que clamar. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós nessa noite, amém? Que nós possamos orar mais. Sabia quando você acorda, às vezes, na madrugada lá, você não perdi o sono? Não, é Deus que está incomodando para orar mesmo, irmãos. Sabia? Irmão, ore pelo seu filho, ore pela sua filha, ore pelo seu pai, pela sua mãe, ore pelo seu vizinho. É tempo de oração. As pessoas precisam de Jesus. As pessoas estão morrendo sem Jesus, irmãos. Eu me lembro que... agora esses dias, no velório do meu irmão foi 400 pessoas. Lá em Ribeirão das Neves, lá em Minas Gerais. E muitos pais e adolescentes falam, Deus, obrigado pela vida do Emerson, porque ele ajudou meus filhos a sair das drogas. Deus, obrigado pela vida do Emerson, que ajudou meus filhos a sair da vida pervertida. Meu irmão não era pastor. Mas ele tinha um chamado, irmão.
com os jovens adolescentes lá, abençoado. Ele proclamava a glória de Deus, amém? Às vezes você não vai ter chamado para ser pastor, para ser missionário, mas Deus vai usar aquilo onde você trabalha, vai te capacitar para que a glória dele manifeste na sua vida, amém? Tem várias maneiras de você proclamar a glória de Deus. Orando, enviando e ajudando, contribuindo. Quando você entrega seu dízimo aqui, você está abençoando a congregação Batista Emanuel, amém? Quando você está entregando seu dízimo aqui, o seu dinheiro vai lá para a convenção, volta para os missionários. E nós estamos anunciando o evangelho, amém? Nós estamos anunciando as boas novas de salvação. Então, querido, nós não podemos perder tempo mais. Os dias são maus. Os dias são maus. Os dias são difíceis. Mas nós temos que proclamar a glória de Deus. Às vezes seu amigo chamou lá para tomar um tereré, um chimarrão. Mas será que seu amigo seu conhece Jesus? Proclama a glória de Deus. Seja um tereré, seja um chimarrão, seja um futevôlei, seja um churrasco, não importa onde você for, proclame a glória de Deus, proclame o evangelho da salvação, porque as pessoas precisam de luz e essa luz se chama Jesus. Que Deus venha abençoar as nossas vidas nessa noite. Que essa igreja continue proclamando a glória de Deus. Que nós possamos ser como um farol, iluminando a vida das pessoas. Que Deus venha renovar as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos sair às ruas. Irmãos, eu estava pensando assim, um sonho assim, falei, Deus, podia juntar todos os pastores da associação, as igrejas e tudo, fazer uma caminhada. Pensa bem, faz uma caminhada aqui em frente a essa igreja aqui, todo mundo, as igrejas tudo. Entregando folheto. Não vai ser uma coisa abençoada, irmão? Eu sou da Igreja Batista Memorial, Liberdade, da primeira, da segunda. Não importa, nós somos do reino de Deus, amém, irmãos? Nós vamos proclamar Jesus, amém? As igrejas têm que voltar a praticar isso, irmãos. Eu me lembro quando eu tinha 12 anos, quando eu aceitei Jesus, porque juntava as igrejas batistas no bairro, aí tinha lá mensageiro do rei, embaixador do rei. Por causa de uma bola, de um violão, fui para a igreja. Eu não sei tocar violão até hoje, mas fui por causa de um violão. E Deus me alcançou pela sua misericórdia. Com 13 anos, Jesus entrou na minha vida, amém? Não importa, irmão, que benção ver os adolescentes tocando aqui. Meus filhos também gostam de louvor. O Davi já tem um dom para tocar teclado. Deus deu dom para ele, ó. Sem aula, ele já sabe tocar alguns meu filho ali. Eles gostam. Eu falei, é dom de Deus, é capacitação do Espírito Santo. Então, irmãos, onde eu quero que você entenda? Às vezes, através de uma aula aqui de música, os adolescentes desse bairro vão ser alcançados. Às vezes, é um totó, é um joguinho, é uma brincadeira. Eu me lembro quando eu pastoreei a PIB do Morro Alto, lá em Vespasiano, 8 anos, 3 meses. Sabe o que a gente fazia lá, irmão, no sábado à noite? Encerrando aqui. Eu juntava os adolescentes e os jovens, mais ou menos 30, 40 jovens. Os diáconos lá ficavam doidos comigo. Pastor, não pode fazer isso não. Nós pegávamos os videogames dos irmãos, videogame mesmo, dos adolescentes. Pegava os irmãos que tinham videogame, ia lá para o fundo, na cozinha, ligava umas 3 televisões. Nós vamos ficar aqui até 4 horas da manhã jogando videogame. E eu coloco esse. Não era, Valdete? Irmãos, mais de 20 adolescentes aceitou Jesus, hoje está firme na Igreja Batista, amém, querido? Que eu quero dizer para você, às vezes, através de um videogame, vidas rendem aos pés da cruz. É estratégia, irmão. É estratégia. Está lá Pedro, Rodrigo, Lucas. Hoje não, hoje já estão com 30 anos, né? Menino hoje lá é administrador, é advogado, uns casaram. Mas lá atrás, quando eles falaram assim para mim, pastor, vamos fazer um campeonato aqui para missões. E levantava oferta de missões. Um campeonato. E eu tinha que ir. Eu nem sabia jogar videogame. E nós ficávamos ali, então, fazendo a pá da tarde, irmãos. Irmãos, vários converteram. Por causa de um videogame. Sabe por quê? Porque atrás do videogame tinha a palavra de Deus. Porque essa palavra aqui é a liberta. Amém? A Bíblia Sagrada continua sendo a Bíblia Sagrada. Ainda que o mundo é contra a palavra, essa palavra transforma a vida. Amém? Então, querido, não importa o que você faça.
que comamos, que bebamos, façamos tudo para a glória de Deus, amém? Vai jogar peteca, vai jogar bola, vai jogar isso, eu sei fazer comida, isso. Querido, Deus te deu talentos, e tudo que Deus deu para você e para mim é para a glória dele. Então, use o que Deus te deu, querido, para ferramenta. O irmão gostou de videogame aqui, né, Varão? O Varão gostou. É benção, é bom, irmãos. Mas através de um videogame, nós falamos de Jesus Cristo, amém? Através de um joguinho de botão, através de um futebol na rua, na frente de sua casa. Aquele futebol na rua lá das crianças, vira embaixadores do rei. Aquelas meninas que ficam hoje tudo no celular, né? Gostam de ficar através de uma roda de tereré. Nós vamos levar a proclamar a glória de Deus. Que Deus abençoe essa igreja. E que venha despertar em cada coração da importância de nós anunciarmos que Jesus Cristo é a única esperança. Amém? Chama.